Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso curso de português aí para os concursos públicos. Nós estamos falando de crase. Na última videoaula a gente falou desse terceiro caso aqui de crases, onde a gente viu que neste primeiro caso aqui sim leva a crase, né? Leva a crase por causa de paralelismo, de simetria. Eu falo de paralelismo e simetria, aqui eu escrevi na forma numérica e aqui eu escrevi na forma alfabética, então não tem simetria aqui, tá? Se você escreve alfabético, escreva alfabético, se você escreve numérico, escreva numérico, tá bom? Esse é um erro de simetria na língua, foi um erro de digitação da minha parte aqui. Mas no nosso caso aqui nós estamos discutindo crase, vamos lá. Então, crase, nesse caso aqui, nós temos crase sim, por causa de simetria. E eu falei para você tomar um certo cuidado que neste outro caso aqui, não é porque é a hora que vai ter que ter crase, porque antes tinha uma preposição, não faz sentido eu ter uma outra preposição que é diferente de a, né? Não é a preposição a, é qualquer outra das preposições, depois vai ser um artigo. Então não faz sentido eu ter crase aqui. Vamos para o próximo caso, que é um caso que cai bastante em prova, porque ali tem uma certa pegadinha, ele quer mostrar, ele quer saber se você responde as questões sobre crase no piloto automático ou se você raciocina em cima disso. É esse caso aqui. Imagina que você se deparou na prova, esse quarto caso, e a frase está aqui. Ele quer saber se tem crase naquele A vermelhinho ali ou não. Assim, sua proposta é idêntica à dos concorrentes. Vai crase ou não vai crase nesse A? Pensa um pouquinho. Vamos lá. Imagina o seguinte. Se ele falou aqui, vamos olhar antes. Se ele falou aqui, sua proposta é idêntica a, é idêntica a alguma coisa. Então, esse a aqui a gente já sabe que depois vai uma preposição. Algo que é idêntico a alguma coisa. Então, essa expressão exige que depois dela eu coloque uma preposição a. Até aqui está tranquilo, até aqui está tudo bem. Para haver crase, eu preciso de um outro a que venha de um artigo ou de uma outra expressão. Bom, se eu pensar um pouco, como é que fica? Essa frase ela tem um fenômenozinho chamado de elipse. Para não ficar repetindo palavras, algumas palavras são omitidas. E nessa frase, qual foi a palavra que foi omitida? Proposta. Pensa como é que ficaria a frase verdadeira. Ficaria assim, ó. Sua proposta é idêntica à proposta dos concorrentes. Aqui, então, a palavra proposta ela está omissa, ela está escondida, para que não fique repetindo proposta, proposta, proposta. Ela está subentendida. Então, até porque não faria sentido é idêntica à dos concorrentes se não houvesse um objeto para ser identificado, né? Então, depois desse A aqui, está subentendida a proposta. Então, na hora que você entende assim, ó, é idêntica à proposta, é idêntica à proposta, é idêntica a gente já sabe que tem preposição. Proposta é um substantivo feminino que você pensa assim, ó, você gostou da proposta, não é? Você não gostou de proposta, você gostou da. Então, teve a fusão de preposição mais o artigo. Né? Você pensa na proposta. Fusão da preposição em mais o artigo a. Então, proposta exige o artigo antes dela. Então, este a aqui é craseado. Ele recebe o acento que representa a crase. Por quê? Depois dele aqui, eu tenho a proposta elíptica, né? Ela está escondida, a palavra proposta elíptica está escondida. Tá vendo? Você tem que pensar na língua, você tem que raciocinar. Se você vai no piloto automático, você não colocaria a crase ali. Tá? E isso aqui é pegadinha de prova. Tá?
Quer ver só um exemplo? Só substitui proposta, proposta, que é uma palavra feminina, por uma outra palavra, masculina. Projeto. Como é que ficaria? Seu projeto é idêntico ao dos concorrentes. Tá vendo? Ó, ao. Mesmo que eu não coloque aqui, na fala eu acabo dizendo o ao, porque está subentendido o projetos, né? Ó, ficaria seu projeto é idêntico ao projeto dos concorrentes. Projeto está omisso, está elíptico, mas eu tenho que colocar o artigo, no caso aqui de proposta, o artigo feminino, e no caso de projeto, o artigo masculino. Só colocar uma palavra masculina no lugar da feminina para você ver como é que fica e tirar essa dúvida se tem ou não o nosso artigo depois da preposição. Isso é um caso muito importante, tá? Fique esperto nisso aí. É a mesma coisa aqui, ó, nessa frase. Vamos lá? Tem crase ou não tem crase? Ó, esta camisa é igual a que vimos ontem. É igual a alguma coisa. Então, a expressão é igual a... Esse a aqui é a preposição. Ela vem, essa expressão é igual, rege a preposição a. Agora eu quero saber se depois dessa preposição a tem uma outra preposição, ou tem um outro a, que é de um artigo. É só pensar, ó, camisa é igual a camisa, né? Ó, esta camisa é igual à camisa que vimos ontem. Camisa, de novo, está elíptico aqui, está omisso. Então, camisa, eu gosto da camisa, eu estampo na camisa. Então, camisa exige o artigo a. Então, neste caso aqui, também tem a crase, porque estou falando de camisa. Substitui camisa, que é uma palavra feminina, por uma masculina. Sei lá, sapato. Vamos lá. Sapato. Este sapato é igual ao que vimos ontem. Ao. Preposição mais artigo. Tá? Preposição mais artigo, nesse caso o artigo masculino, porque o substantivo aqui é masculino. Se no masculino tem artigo, no feminino também tem artigo. Fique esperto. Quinto caso aqui, ó, é em nome de cidades, estados, é antes de nome de cidades, estados ou país. Bem-vindo a Osasco. Tem crase? Sim ou não? Pensa aí. Não tem crase. Não tem crase. Geralmente, em bem-vindo, quando você está falando bem-vindo a uma cidade, você está indicando alguma cidade. Antes de cidades, ó, cidades, tá? Estamos falando de cidades. Não vem o artigo. Então, quando eu falo bem-vindo a Sorocaba, bem-vindo a Salvador, tá? Não tem o artigo. Você fala assim, eu gosto de Osasco ou gosto da Osasco? Eu gosto de Florianópolis ou gosto da Florianópolis? Eu gosto de Salvador ou eu gosto da Salvador? Então, perceba que antes de nomes de cidades, não exige-se o artigo feminino a. Então, por isso que no bem-vindo não vai ter a crase, porque a palavra não exige o artigo feminino. Então, não tem a fusão ali, não aconteceu o fenômeno da fusão. Já em estados, aí você tem que pensar, porque tem estado que exige e tem estado que não exige, né? Por exemplo, Bahia, você fala, eu gosto da Bahia, eu nasci na Bahia, eu viajo para a Bahia. Então, Bahia a gente já sabe que exige o artigo. E bem-vindo, sim, bem-vindo a algum lugar. Então, aqui sim, nesse caso, eu tenho a fusão, então eu tenho a crase. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Tá? País. Bem-vindo a Paris. Lembra? Paris não exige o artigo. Paris já não exige. Agora, se eu falasse bem-vindo à Itália. Itália. Eu moro na Itália ou eu moro em Itália? Eu nasci na Itália ou nasci em Itália? Eu nasci na Itália. Eu moro na Itália. Eu gosto da Itália.
que é diferente de país. Eu gosto Paris, eu gosto de Paris. Eu nasci em Paris, tá? Então, se fosse Itália, bem-vindo, com hífen, tá? Sempre, a Itália. Com crase, porque bem-vindo exige a preposição e Itália exige o artigo, certo? Então tem que pensar, raciocinar. Caso de cidade, você já sabe, não tem, porque cidades não exigem o artigo. Estados e países, você tem que pensar um pouquinho. Gente, é isso, para o vídeo não ficar longo. De novo, vamos parando por aqui. No próximo vídeo a gente continua, tem mais alguns casos. Crase é um assunto muito extenso e cai demais em prova, então assiste o próximo vídeo, tá? Para te ajudar. Inscreva-se aí no canal para você acompanhar as próximas postagens. E se gostou do vídeo, dá um joinha aí para incentivar esse trabalho. É isso, bora para a próxima videoaula.